Olá pessoal, eu sou Luiz Marcos, sou advogado especialista em direito público, com experiência de mais de 20 anos em direito administrativo na área municipal, e eu resolvi gravar esse vídeo para trazer alguns esclarecimentos com relação ao reajuste do piso do magistério para 2022. Muitos administradores, gestores, sindicatos, servidores estão numa polêmica, numa discussão imensa de como farão isso, de que forma. E aí nós resolvemos trazer alguns esclarecimentos jurídicos e algumas orientações técnicas de como as administrações, principalmente os municípios, poderão fazer isso. Então, primeiro vamos conceituar e definir algumas coisas, algumas palavras, algumas situações dentro desse contexto. Primeira coisa, a gente entender o que é o piso nacional do magistério. Então, o artigo 2º da Lei 11.738 de 2008, ele define que o piso do magistério é um valor fixado pelo governo federal que deve ser utilizado para pagar o vencimento de quem está na base da carreira do magistério. E, segundo a lei do piso, quem está na base são aqueles professores que, por exemplo, não têm graduação, não têm pós-graduação, que fizeram magistério normal. Em alguns planos de carreira, eles são tratados como nível 1, outros são tratados como nível especial, mas é aquela pessoa que está na parte mais baixa da carreira. O STF também pacificou que piso nacional do magistério é o vencimento, é o salário base do professor. Então, as vantagens não entram nessa conta, os anuênios, as gratificações não entram. Então, é o vencimento básico. É bom esclarecer que com o aumento estabelecido e fixado pelo governo federal, o piso nacional do magistério para 2022, ele vai para R$ 3.845,63 para 40 horas de trabalho. Se o professor trabalha 20 horas, isso vai dividir por 2 e vai ficar a metade, que seria R$ 1.922,81 para 20 horas. Então, esse é o conceito de piso. Então, piso é o valor pago ao profissional que está na base da carreira e ele tem um valor fixado para 40 horas e quando se trabalha por 20 horas, se divide isso por 2. Qual é a nossa orientação com relação ao reajuste? A primeira coisa que a administração deve fazer é um estudo de impacto econômico-financeiro com relação ao reajuste que vai ser dado. Então, todos os municípios já sabem quanto terá de receita de Fundeb em 2022. Então, reserva 70% disso, que seria o gasto com o pessoal. Lembrando que a nova lei do Fundeb, ela ampliou o gasto dos 70%. Então, hoje não se gasta só com os profissionais do magistério, mas também com todas as pessoas que atuam na educação. Então, os zeladores, os porteiros, os motoristas, secretários, recepcionistas, tudo isso é considerado gasto 70% do Fundeb. Mas aí você vai pegar a tua folha, principalmente a do magistério, os coordenadores, diretores, vice-diretores e professores, então vai fazer um estudo de impacto para ver quanto você vai consumir dos 70% do Fundeb com essa folha hoje, Quanto é que você está gastando? E aí você vai aplicar um reajuste, o reajuste de 33%. Se isso estourar o teu orçamento, então o gestor ele pode fazer adequações. Por quê? Porque não há obrigatoriedade do reajuste ele ser linear, ou seja, o reajuste que você dá para quem está na base, que é o pessoal de nível 1, nível especial, só que tem um magistério, ser o mesmo reajuste para quem tem graduação, pós-graduação, mestrado. Não há essa obrigatoriedade. E esse entendimento está consolidado perante o STJ através de um julgado que foi o RESP 1426 de 210 do Rio Grande do Sul, que fixou em recurso repetitivo, ele fixou o tema 911 junto ao STJ. E o que é que diz esse tema? Vou ler aqui para vocês. A lei número 11.738 de 2008,
em seu artigo 2º, parágrafo 1º, ordena que o vencimento inicial da carreira do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação de vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas em legislações locais. Então, o STJ está dizendo que, em tese, né, com base na lei do piso nacional, não há obrigatoriedade de você dar um reajuste linear para todos os servidores, ou seja, aplicar esse reajuste que foi estabelecido pelo governo de 33% para todos os servidores. Então, você tem a obrigação de pagar o piso, no mínimo, esse valor que está estabelecido aqui, para quem está na base da carreira. Então, quando você aplicar isso de forma linear, estourar o teu orçamento, aí você vai ter que fazer adequações. Então, você, de repente, vai dar o valor, o reajuste para quem está na base da carreira, e quem está nos níveis superiores da carreira, você vai dar reajustes menores para poder adequar o teu orçamento, a tua receita, às tuas despesas. E isso tem a ver com uma teoria chamada teoria da reserva do possível. O que é a teoria da reserva do possível? Ela quer dizer que os recursos econômicos eles precisam ser adequados à realidade do ente público, da administração pública. Porque nós sabemos que os problemas da administração pública eles são ilimitados, mas as receitas são limitadas. Então o gestor público ele precisa ter uma capacidade muito grande e um equilíbrio muito grande para poder fazer essas adequações, respeitar a legislação e ao mesmo tempo adequar a sua receita, o seu orçamento às suas despesas, porque senão ele gera um déficit absurdo e de repente você vai gastar todo o teu orçamento da educação só com folha de pessoal, só que você tem outras despesas para poder você dar conta, né, como reforma de escola, mobiliário, a própria melhora da condição de aprendizado do aluno em vários aspectos, alimentação escolar, enfim, uma infinidade de coisas. E além das políticas públicas de educação, o município tem uma série de outras políticas, porque se ele não toma cuidado, ele vai usar todo o recurso do Fundeb para pagar só pessoal e vai ter que tirar dos recursos de outras secretarias, como saúde, assistência social, cultura, infraestrutura, etc., recursos para dar conta de outras demandas de infraestrutura e outras demandas da educação. Então é preciso ter muito equilíbrio na condução disso. Então, resumindo, o reajuste estabelecido para o governo não é obrigatório ser dado de forma linear para todos os níveis ou todos os profissionais do magistério. Isso pode ser feito de forma equilibrada, garantindo-se o mínimo para dentro do piso para aquele que está na base da carreira e os demais níveis você vai dar percentuais menores de forma que isso fique adequado ao teu orçamento, tá? Então essa é a orientação. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, vocês por favor, né, comentem e façam as perguntas que eu vou respondendo dentro das minhas redes sociais. À medida que eu for visualizando as perguntas, eu vou fazendo isso. Então peço que vocês curtam, comentem, compartilhem à vontade esse vídeo, que é um vídeo mais didático, de orientação, para que as pessoas façam a coisa certa. E um outro detalhe importante, esse reajuste ele precisa de uma lei municipal para poder ser concedido. Isso com base no que determina o inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Então, nenhum reajuste, aumento ou fixação de remuneração do servidor pode ser dado de forma aleatória ou através de um mero ato administrativo. É preciso você fazer uma lei municipal, encaminhar para a Câmara aprovar essa lei para que então você possa pagar o piso. O gestor que paga a remuneração sem ter fixação em lei, ele está cometendo crime de responsabilidade, está gastando indevidamente recursos sem previsão legal, ou seja, desrespeitando o princípio da legalidade e a exigência contida no inciso 10 do artigo 37 da Constituição, e vai estar cometendo ato de improbidade administrativa também.
Um outro detalhe importante a ser dito é que essa espécie de projeto de lei, ao ser encaminhado para a Câmara só tem duas alternativas: ou ela aprova ou ela rejeita, porque a Câmara ela não tem autonomia. A Constituição, na verdade, veda, e as leis orgânicas também, veda que a Câmara Municipal, qualquer vereador, faça emenda no projeto de lei para aumentar a despesa do Poder Executivo. Nem o Poder Executivo pode fazer isso com o Poder Legislativo e nem o Legislativo com o Executivo. Então, um não pode fazer emendas em projetos de lei ou alterar projetos de lei para aumentar a despesa um do outro em respeito ao princípio da harmonia e da independência dos poderes. Então, há um veto, uma proibição constitucional e na lei orgânica, tanto na lei orgânica dos municípios, quanto na Constituição do Estado, na Constituição Federal. Então, a Câmara não pode alterar esses projetos de lei fazendo emenda para poder aumentar o reajuste que foi dado. Se fizer isso, o prefeito poderá vetar esse projeto de lei por inconstitucionalidade. Se a Câmara aprovar, tudo bem. Se a Câmara não aprovar, ela tem que rejeitar o projeto de lei e comunicar ao prefeito que houve a rejeição do projeto de lei. Nesse caso de rejeição, o prefeito vai estar coberto. Mesmo que ele não esteja pagando o piso, ele não vai estar pagando o piso por negligência ou por imprudência dele. Ele não vai estar pagando o piso por conta de que o Poder Legislativo, que é o poder que faz as leis, não aprovou o projeto de lei. Então, recomendo ao prefeito que faça o processo legislativo todo direitinho, elabore o projeto de lei, encaminhe para a Câmara, espere a Câmara aprovar ou rejeitar. Se a Câmara fizer emenda aumentando a despesa, o prefeito vai vetar por inconstitucionalidade. Se a Câmara rejeitar esse projeto deve voltar para o Poder Executivo, o Poder Executivo vai guardar e quando for notificado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público ou por qualquer autoridade controladora argumentando de que o município não está cumprindo o piso, o prefeito vai se defender com esse projeto de lei que foi rejeitado pela Câmara. Espero que vocês tenham gostado dessas orientações e, como eu já disse, se tiverem mais alguma dúvida, só comentar nos comentários aí, fazer as perguntas que a gente vai respondendo na medida do possível. No mais, agradecer pela atenção de todos e todas.